estratégia. O cara tem que ter estratégia. Tudo na vida o cara tem que ter uma estratégia. Todo negócio, ele é útil para você. Você tem que aprender. Por que o cara faz isso? Qual é a finalidade dele? Como é que esse negócio pode servir para o meu negócio? Seja ousado. Seja ousado mesmo. Tem que ter audácia, tem que ir para cima, tem que ter coragem, tem que fazer. Erra por fazer, não por não fazer. Porque o cara que não faz sofre muito mais daquele que fez. Shahin Zaher. Um imigrante do Líbano que começou como porteiro de cursinho E se tornou um bilionário da educação no Brasil. Neste vídeo, você irá aprender os 5 protocolos mentais de Shahin Zaher para ter sucesso nos negócios. Primeiro, a mentalidade para ir do 0 ao bilhão. Quando começou aquela era de cursinho, realmente eu comecei com porteiro de cursinho. Eu começava a prestar atenção em tudo, para ver o que era cursinho, escola. Não é só porteiro, para picotar cartão. Eu via como é que o aluno entrava, professor, enfim, fiz amizade com todo mundo e comecei a gostar. Comecei a gostar, surgiu a oportunidade de eu montar meu próprio cursinho. E nessa época estava indo muitas escolas grandes para o interior para começar a fazer franquia. No caso era o Ângulo, Objetivo, Itapa, enfim. Falei, eita, eu preciso dar um jeito antes que eles venham. Um grande aqui me engolir, meu cursinho era pequeno. Aí eu fui no Ângulo, não consegui conversar com o pessoal, mas eu vi que meu DNA bateu de cara com o pessoal do Objetivo. E não conseguia falar com o Digênio. Como tinha professores que eu conhecia, falei, cara, que hora que o Jorginho, que é o braço direito dele, vem pra cá? Ele vem todo dia, às 7 horas da manhã, ele tá aqui. E como é que eu faço pra falar com ele? Não sei, difícil. Aí eu olhei pro lado, eu vi que tinha um banheiro lá na sala dos professores, e eu percebi uma coisa. Os professores, que eles chegam, eu conheço, tinha que vir lavar a mão, pegar o mapa, tá? Não tive dúvida. Entrei dentro do banheiro, tinha um sofazinho, dormi e fechei a porta. No outro dia, você imagina o escândalo que foi, né? 7 horas da manhã, nego batendo na porta, ei, abre aqui! E o Jorginho acabou chamando a atenção dele. O que tá acontecendo? Cheguei lá, abri a porta. Pô, cara, tá fazendo o que eu precisava falar com você, pô. Não consigo. Ele riu, achou engraçado. Me chamou lá dentro e nesse dia, inclusive, conheci o próprio Digênio. Tive a oportunidade de conhecer o Digênio, gostou de mim, gostou da história e me abriu uma oportunidade de eu poder começar a ter objetivo. Foi onde eu montei Araçatuba. Como é que é a história? Eu fui pro interior com o objetivo de ficar em Araçatuba. Araçatuba é uma cidade pequena, né? Eu sempre tinha sonho de crescer, queria evoluir. Eu pedi para tentar montar em Rio Preto, Ribeirão, cara do lado, mas era o contrário. Os caras de Rio Preto, Bauru, queriam montar em Araçatuba. Eles foram lá pedir para montar para concorrer comigo, não é? Eu sempre pedi oportunidade pro Digênio, que eu queria. Aí surgiu uma oportunidade um dia, Natal, ele me liga, você quer uma oportunidade? Vem para cá que você vai entrar aqui comigo. Aí eu cheguei lá, peguei um negócio meio, sabe, o objetivo lá tinha lá um monte de cursinho, escolas maiores, e precisava fazer alguma coisa. Foi a época que saíam as listas, né, da FUVEST. Como é que é o lance? Sai a lista, você faz divulgação, vem todos os alunos para ver a lista. Não importa o cursinho. Era grande lance. E era uma briga para isso. Os 3 maiores cursos de lá, um vinha de jato, o outro passava fax, enfim, cada um dava um jeito. Falei, cara, como é que eu vou entrar nessa confusão? Aí eu liguei, o pessoal falou, vem cá, onde é que sai essa lista? Ah, sai lá na USP. Legal. E eu tentei descobrir como é que o cara vinha de jato. Ele pegava um cara de moto, o cara de moto saía correndo, pegava a lista, chegava lá no avião, pegava o jato e ia embora. O outro corria lá no correio, bloqueava o correio para passar a sacar. Falei, preciso neutralizar esses 2 concorrentes. O que eu fiz? Esse do correio, um dia antes, eu peguei uma lista telefônica, antes de começar, a lista ia às 9. 6 horas da manhã eu comecei a passar lista telefônica de um lugar para outro. Neutralizou, né? São Paulo com Ribeirão tinha um só, um aqui, outro lá, então não tinha como passar fax mais. Já, o que eu fiz? Pedi para ver como é que podia segurar os caras de moto. Arrumaram um jeitinho de fazer batida, segurar moto. Isso são coisas que o pessoal fazia naquela época lá. Eu desci de helicóptero na cidade universitária. Fretei um helicóptero, desci lá, peguei a lista, cheguei na cidade antes que todo mundo, parei em frente da escola e comecei a soltar a lista lá de cima. Aí foi a grande sacada. O cara viu um jato, outro viu não sei o quê. Eu tinha que neutralizar. E aí conseguiu neutralizar assim que eu comecei a entrar em Ribeirão Preto. Depois do objetivo, fui para Ribeirão Preto, tive a oportunidade de conhecer o pessoal do COC, acabei comprando o COC, e ali que eu comecei. Saí de 5 mil alunos para 500 mil alunos. Aquele negócio que o cara fala assim, sonho, fica dormindo, não vai atrás, né? Todo mundo tem sua oportunidade. Basta o cara saber fazer o momento certo e onde, né? Segundo, seja um empreendedor aprendedor. Por
isso que eu te falo, todas as vezes que eu vou num local, presta atenção em tudo. Como é que esse negócio pode servir para o meu negócio? Então, quando eu criei, por exemplo, RV, que eu trouxe para aplicar em educação, foi na Disney. Fui com as minhas filhas ver, puta, imagina isso aqui numa aula, aquele 3D. Você fazer o aluno entrar, Peguei um cara meu, falei, vai para lá, vai ver como é que isso faz. E não tinha nada naquela época. Eu trouxe primeiro projetor, eu que trouxe debaixo do braço. Tem que prestar atenção em tudo. Como é que ele pode ser útil pro teu negócio? Porque todo negócio, ele é útil para você. Você tem que aprender. Por que o cara faz isso? Qual é a finalidade dele? Como é que ele pode ser útil aí? Terceiro, aprenda a pescar no seu aquário. Amigo, você tem que pescar no teu aquário, você tem um público. Para que você vai gastar dinheiro feito maluco para tudo que é lado só na época da matrícula? Que nem político, né? Ele só vai na cidade, 4 anos para buscar voto e não aparece mais, na maioria, né? E o cara tem que dar atenção, tem que ir lá visitar o público dele. Se ele não der, o cara esquece. Escola também é a mesma coisa. Se você fizer teu aluno satisfeito, presta atenção. Se o cara parar de usar a camiseta da escola dele, cara, acabou a escola. O cara tá com vergonha de dizer que estuda nesse local. A hora que o cara começa a falar pro amigo, pro outro, tudo, ele já tem o público dele garantido ali. Quarto, sucesso requer estratégia. Tem estratégia em tudo na vida. Tudo você tem que ter uma estratégia. Uma vez, ia ter um dissídio de escola. Cara, a coisa estava feia mesmo, complicado. Os professores querendo 30%, 40%, e eu tinha repassado 7% para os alunos. E como é que eu ia fechar essa conta? Maluquice, né? E os caras lá, sindicato, aquelas coisas. Eu peguei, chamei um professor, e eu já sabia que era o maior fofoqueiro que tinha na escola. O cara era fofoqueiro, você quer contar uma coisa? Chama ele. Chamei e falei, vem cá, preciso de você, cara. Você precisa me ajudar, você é meu parceiro, me ajuda nisso. Estou numa situação muito ruim. Daí os caras estão falando de ter 30, 20, eu não posso dar 0. Eu não tenho condições de dar nada. Mas na minha cabeça estava que eu queria dar 10. Era meu que eu queria. Pô, cara, você me ajuda a convencer os caras que eu não posso passar nada. Mas não fala nada pra ninguém. Segura a onda um pouquinho. Só acha um jeito de ajudar. 5 minutos depois tá todo mundo sabendo, né? Aí eu convoquei uma reunião pro dia seguinte. Já cheguei fazendo aquele discurso, tá? Que situação. Eu não podia 0. Mas em consideração o tempo que você dá, eu vou dar 10%. Todo mundo levantou, bateu palma, foi uma maior ovação. Mas eles queriam 30, 40. Percebe? É estratégia. Lá eu vou te contar uma outra estratégia. Quando eu comecei, estava lá em Araçatuba, eu era um cara quebradinho da Silva Xavier, porque esse cara não tinha grana, né? E tinha um bar que era maravilhoso lá em cima, aquele monte de moça bonita, faziam aquelas festas lindas, e nunca eu era convidado, né? Às vezes ia, amigo, era meio penetra e tal. Aí o que eu fiz? Comecei a escrever no jornal, comecei a escrever coluna social. Eu cheguei a escrever coisa assim, Chaim Focaliza. Arrumei um jornal e contava, fazia coluna social, não sei o quê, fotografava tal. Nunca fui tão convidado em festa na minha vida de pôr daquilo. Estratégia. O cara tem que ter estratégia, gente. Tudo na vida o cara tem que ter uma estratégia. E sabe o que eu fazia muito também? Quando eu comecei a fazer propaganda, eu fui no Japão, na Copa do Japão, tinha um corintiano, eu vi o cara um dia antes, falei, cara, vem cá, você coloca esse negócio, como é que você vem? Lá eu venho, seguro um pouco ali, eu vi ele vendendo coisa. Se você conseguir pegar uma faixa minha, colocar aqui, escrito coque, segurar, cada vez que aparecer eu te dou $1.000. Eu colocava a placa atrás do gol, a placa da escola, do meu negócio. Por que eu colocava atrás do gol? Tem gente que só assiste os melhores momentos. Exatamente. Aí aparecia no Jornal Nacional, aparecia em todo lugar. Até hoje, quando fala de Copa, não sei o quê, o cara busca aquela placa atrás do gol, aquela faixa, diversas Copas, apareceu o coque lá. Isso é propaganda emboscada, aquela que você é obrigado a ver. Cinema, por exemplo. Eu acho a melhor propaganda que tem. O cara que tá ali é obrigado a assistir cinema. Sim. Ele vai sair, vai embora. A propaganda, TV aberta. Aquele comercial, o cara sai, vai pro banheiro, volta. Como é que você faz hoje? Faz dentro da novela, faz dentro do negócio, faz merchandising. Isso é propaganda emboscada. Quinto, todo cara tem um ponto fraco. Todo cara tem seu ponto fraco. Descubra qual é do cara. Ou é mulher, ou é filho. Eu vou te contar do Roberto Carlos. Minha maior paixão da minha vida não era nem conhecer o Roberto. Era assistir um show dele que não tinha dinheiro nem pra comprar os discos dele. Ele sabe dessa história, né? O filho dele, o Dudu, cego, tal, não sei o quê. E eu conheci o menino, fui pra cima. Peguei, conversei, levei ele pra conhecer, me tornei amigo dele. Ele descobriu que eu fazia no aniversário do pai dele, o aniversário, show do Roberto, coisas do Roberto Carlos, cantar parabéns.
parabéns, minhas filhas achavam que ele vinha. Aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto. Ele me levou pra coisa. Pai, ó, quando eu cheguei lá, o Roberto já me conhecia, sabia, tá. Foi a maior paixão da minha vida. A estratégia era o filho. Não, mas é verdade. Todo cara tem seu ponto fraco. Sexto, seja ousado. R por fazer. Deixa eu te dar uma sugestão. Cara, vá. Não precisa se trancar no banheiro. Seja ousado. Seja ousado mesmo. Uma vez eu mandei uma carta lá pro Bill Gates. Ele mandou respondendo, agradecendo, sabe? Vai, tem que ser ousado. E tem um detalhe, você nunca mostra fraqueza pra ninguém. Você tem que ter sempre segurança. Eu faço isso, aquilo, se venda melhor. Tem que ter audácia, tem que ir pra cima, tem que ter coragem. Tem que fazer. Erra por fazer, não por não fazer. Porque o cara que não faz sofre muito mais daquele que fez. Você pensou assim, por Deus que me perdoe, vá pra cima, tem que ir.